Então vamos lá. Essa é a segunda parte da aula sobre os governos populistas no Brasil. Agora a gente fala dos governos de JK, Jânio Quadros e João Goulart. Na eleição de 55 aparece Juscelino Kubitschek, que é considerado ao lado de João Goulart um dos herdeiros políticos de Vargas, né, pelo PSD. A UDN muda de candidato, porque já tinha pego 2 lapadas, agora bota Juarez Távora. E a Adhemar de Barros, do PSP de São Paulo. Uma curiosidade sobre a Adhemar de Barros. Quando Vargas foi eleito em 50, Adhemar de Barros era o único candidato, possível candidato, que poderia derrubar Vargas numa eleição. Tá? Ele era tão populista quanto Vargas. Só que Vargas o chamou e fez um acordo. O acordo era: Vargas teria o apoio de Adhemar de Barros em 50 e em 55 Vargas apoiaria Adhemar de Barros. Só que Vargas morreu e os partidos ligados a Vargas não dão o apoio a Adhemar. Tanto é que na eleição aí dá para ver que ele fica em terceiro lugar. Juscelino é eleito. Só que entre a eleição e a posse de Juscelino há um forte momento de tensão, uma vez que a UDN, junto com alguns setores das Forças Armadas, tentaram impedir a posse de Juscelino e só não tiveram êxito porque o general Lott garantiu que a Constituição fosse cumprida e que Juscelino assumisse a presidência. Governo de JK. Aqui não é nem caráter liberal, nem caráter nacionalista. É caráter nacional desenvolvimentista, que na verdade é um meio termo entre o liberal de Dutra e o nacionalismo de Vargas. O caráter liberal, ele adota muito capital privado, certo? E estrangeiro, libera para capital estrangeiro. Tanto é que eu falei que houve a entrada de várias empresas no Brasil durante o governo Dutra. O nacionalista já adota muito mais um capital estatal e nacional, óbvio, né? O nacional desenvolvimentismo, ele pega tanto capital interno quanto externo, tanto privado quanto público. E o governo, ele vai apenas direcionar onde esse capital vai ser aplicado. Para isso, JK lançou o plano de metas, certo? Que pretendia, segundo o slogan 50 anos em 5, fazer o Brasil crescer em 5 anos aquilo que demoraria teoricamente 50, certo? De fato, há um forte desenvolvimento em vários setores, porém, o custo disso foi muito elevado, tá? Aqui tem uma observação, vocês têm que ter atenção com uma coisa. Muita gente fala que o plano de metas eram 5 metas. Tá errado. Na verdade, no total eram 31 metas divididas em 5 áreas: energia, transporte, indústria. Aqui, gente, cuidado, porque é indústria principalmente de bens duráveis, tá? Há uma diferença entre a indústria de JK e a indústria de Vargas. Vargas investiu em indústria de base. Aqui há um investimento em indústria de bens duráveis e vai se destacar a indústria automobilística, educação e alimentação. Detalhe é que 30 metas, 30 das 31, estavam divididas nessas 5 áreas. E a meta 31? A meta 31 seria a construção, foi a construção de Brasília. Por isso Brasília era chamada de meta-síntese, tá? Porque era o local onde todas as outras 30 metas seriam facilmente observadas, certo? Sendo colocadas em prática. Então, 30 metas divididas em 5 áreas, a meta 31 era Brasília, né?
projeto de Lúcio Costa com Oscar Niemeyer, tá? E todos sabem que era lá no formato de um avião. Aqui. Algumas ações do governo JK. Primeiro, JK ele era apaixonado por automóvel. Por isso, um aumento de 138% da malha rodoviária. De certa forma, isso aí é um erro estratégico. Um erro. Por quê? O sistema rodoviário, certo? É o menos eficiente para escoamento de produção. Por quê? Ele é o mais caro e é o que tem a maior quantidade de perdas. O Brasil passa a investir pesado no sistema rodoviário e deixa de mão outros sistemas como o ferroviário, que seria muito mais barato, muito mais eficiente. Desenvolvimento da indústria de bens de consumo, como eu falei para vocês, a indústria automobilística é o maior exemplo. Criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Isso aqui é muito importante, porque esse desenvolvimento industrial ele vai ocorrer quase que exclusivamente na região sudeste, tá? Boa parte da população que vivia no Nordeste começa a migrar tanto para o Sudeste para conseguir emprego nessas novas indústrias, como para o Centro-Oeste, por causa da construção de Brasília. Então, tu tem ali duas ondas migratórias partindo do Nordeste. No período de JK, o que a gente observa é que ocorreu um agravamento, um aprofundamento das desigualdades regionais. O Sudeste principalmente se desenvolvendo muito e o Nordeste ficando para trás. Por isso houve a criação da SUDENE. O objetivo da SUDENE era, como o próprio nome diz, fomentar o desenvolvimento da região Nordeste, o que de fato não aconteceu, porque praticamente toda a verba destinada à SUDENE foi desviada por conta da corrupção, o que em vez de amenizar a situação, fez foi agravar o abismo entre as regiões. Então esse desenvolvimento do governo de JK, ele praticamente não é percebido na região Nordeste. E também no governo JK ocorre o rompimento com o Fundo Monetário Internacional, porque principalmente a construção de Brasília demandava muitos recursos. Esses recursos, muitos eram conseguidos fora do Brasil. O FMI exigia uma contrapartida. A contrapartida era: libera-se o recurso, mas o governo ele tem que dar um jeito de aumentar a sua arrecadação e diminuir os seus gastos. JK não queria fazer nenhuma coisa nem outra. Então chega um momento que ele vai pedir empréstimo fora e o FMI veta, o que leva a esse rompimento do governo brasileiro com o FMI. Daí mais uma marchinha de carnaval, aquela que diz: ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vou dar não, quero ver aquela confusão, né? Essa marchinha ela é feita nesse cenário do governo de JK, onde ele ia pedir dinheiro fora e o FMI passa a não autorizar mais o empréstimo ao Brasil, tá? Curiosidade: JK ele é muito associado a uma imagem de modernidade, principalmente por duas coisas: paixão pelos automóveis e por causa que no período do governo dele é o período que estoura a Bossa Nova, né? Que coloca o Brasil como em um cenário de destaque da cultura internacional. Então, não estranhem se em algum texto de prova via o termo presidente Bossa Nova, tá? Fazendo referência a JK. Perfeito, está correto. No final do governo JK, foi marcado por várias denúncias de corrupção, o que levou ao fortalecimento político de Jânio Quadros, tá? Um político do interior de São Paulo,
que tinha um discurso muito forte de combate à corrupção. Jânio Quadros ficou conhecido como um homem da vassoura, porque ele fazia campanha política segurando uma vassoura na mão. Ele dizia que essa vassoura era para varrer a corrupção do país. E ele vai participar da eleição presidencial de 1960. Jânio Quadros, pelo PTN. General Henrique Lott, que foi o cara que garantiu a posse de JK, ele é lançado pelo PSD, pelo partido de JK, e mais uma vez Adhemar de Barros tenta a presidência da República. Vai ser apenas um personagem figurativo aí. A disputa se dá entre Jânio Quadros e General Henrique Teixeira Lott, e Jânio Quadros, com apoio da UDN, certo? Ele consegue ser eleito. Então olha só, a UDN por 3 vezes lançou candidato próprio. Levou 3 pauladas da máquina eleitoral varguista. Aí, nessa eleição, ela apoia Jânio Quadros. O curioso é que Jânio Quadros, enquanto figura política, ele representa tudo que a UDN odeia. Mas a UDN via em Jânio Quadros uma possibilidade de levá-la ao poder. Beleza, Jânio Quadros vence a eleição. O problema é que ele era um cara completamente desequilibrado, né? Para dizer o mínimo. Um cara bem controverso. Tá? Um cara que costumava parar os seus comícios para descer lá no meio do povo para comer cachorro quente. Ficou pouquíssimo tempo na presidência, só de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Então não dá nem para a gente estabelecer qual o caráter do governo dele. Sendo assim, a gente apenas fala do que ele fez na política interna e aquilo que ele fez na política externa. Na política interna, 2 palavrinhas: austeridade e moralismo. Austeridade em que sentido? Ele entra no governo e promove um grande corte nos gastos públicos e aumento de tarifas. O objetivo é aumentar a arrecadação do governo. E o moralismo, um bando de medidas estapafúrdias que ele toma: proibição do uso de biquíni em concurso de Miss, proibição de rinha de galo, proibição de lança-perfume nos bailes de carnaval. Na política externa, aqui que o bicho vai pegar, ele, ao contrário de Dutra, que lá atrás firmou o posicionamento do Brasil como aliado dos Estados Unidos na Guerra Fria, ele diz que o Brasil passaria a ter uma posição de neutralidade. Nem apoiaria um, nem apoiaria o outro, e iria se relacionar com os dois. E para provar que o Brasil era neutro, ele decide condecorar Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, maior condecoração que o governo brasileiro pode dar para alguém. O grande problema é que no dia seguinte, todo o alto escalão das Forças Armadas que possuía a mesma condecoração, eles devolvem a medalha para o governo brasileiro, porque eles não aceitavam de maneira nenhuma serem equiparados, igualados a um líder socialista. Tá? Essa série de medidas sem nexo do governo de Jânio Quadros acaba culminando com a renúncia dele. E essa renúncia, que foi na verdade uma tentativa de golpe, abriu uma crise institucional sem precedentes. Primeiro, por que tentativa de golpe? Qual era a ideia de Jânio Quadros? Ele achava que ainda possuía um grande apoio da população. Então o que ele faz? Ele entrega a carta de renúncia ao Congresso, achando que o Congresso não aceitaria a renúncia. Uma vez que o Congresso não aceitasse a renúncia, qual era a jogada dele? Ele: olha, eu pedi para sair, vocês não deixaram, agora eu faço o que eu quiser. O problema é que o Congresso aceitou a renúncia, certo? Ele já tinha perdido o apoio da UDN. Ele criou uma série de atritos com o Congresso. Ele conseguiu perder o apoio das Forças Armadas, certo? E tudo isso foi arquitetado por quê?
Ele entrega a carta de renúncia no momento em que João Goulart não está no Brasil. João Goulart, que era o vice dele, estava em viagem oficial na China. João Goulart já não contava com o apoio de uma parcela significativa da sociedade, porque ele era visto como um comunista desde quando ele foi ministro de Vargas e tentou dar o aumento de 100%. Tá? E o cara estava em viagem oficial para a China, pronto, é comunista. Então, a UDN, com parte das Forças Armadas, aceita a renúncia de Jânio Quadros, mas não querem de hipótese alguma a posse de João Goulart. Tanto é que havia o risco de o avião que trazia João Goulart da China ser abatido assim que entrasse no espaço aéreo brasileiro. Para tentar resolver a situação, Goulart ele vai para o Uruguai esperar a situação ser resolvida. E aqui no Brasil, quem falava em nome dele era Leonel Brizola, um nome muito importante dentro do partido dele. Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, vai para as rádios defender que a Constituição tinha que ser respeitada, que o vice tinha que assumir. Só que, por outro lado, a UDN, com parte das Forças Armadas, não queria a posse de Goulart. A solução para o impasse foi a implantação do sistema parlamentar, onde o presidente tem poderes limitados e quem de fato governa é o primeiro-ministro. Tá? O governo de João Goulart, então, a gente pode dividir em duas partes. Na primeira parte tem a fase parlamentar, que vai de 61 a 63. Tá? Nessa fase, quem está governando de verdade é o primeiro-ministro, Tancredo Neves. Tá? Os poderes do presidente estão extremamente limitados. E nessa primeira fase, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto do Trabalhador Rural, a implementação do 13º salário e a repressão ao abuso de poder econômico. Só que, utilizando de muita habilidade e sabendo que, na verdade, no Brasil ninguém queria o parlamentarismo, em 63, João Goulart consegue antecipar um plebiscito que estava previsto para 65. Nesse plebiscito, o povo deveria escolher se o Brasil iria permanecer no parlamentarismo ou se iria retornar ao presidencialismo. Como, na verdade, ninguém queria o parlamentarismo, em 63, no plebiscito, houve a vitória do presidencialismo e João Goulart recupera os poderes. Tá? Aí temos a segunda fase do governo dele, que vai de 63 a 64. Duas medidas são as mais importantes dessa fase. Primeiro, o Plano Trienal, que era um pacote econômico emergencial, que visava, ao mesmo tempo, conter a inflação e estimular o crescimento econômico, o que é uma coisa muito difícil de ser conseguida. E o principal dessa fase foi a proposta das reformas de base. Como o próprio nome diz, essas reformas iriam mexer com a base da estrutura brasileira. Reforma agrária, educacional, fiscal, eleitoral, urbana e bancária. Tá? Dentre essas reformas, a que mais causou um burburinho foi a reforma agrária, a proposta de reforma agrária. Porque mexer com reforma agrária no Brasil mexe também com a estrutura de poder, uma vez que o poder político no Brasil está diretamente vinculado à posse e à propriedade da terra. Tá? Por isso, essas reformas, a proposta de reforma causou um enxame muito grande na política nacional. Tá? O comício mais importante das reformas de base foi o comício da Central do Brasil, que contou com milhares de pessoas assistindo. O negócio estava tão sério ali que o João Goulart
ele tinha medo de não sair vivo desse comício. Tá? Então, que aí vocês têm aí do lado a imagem dele no comício. Quando ele termina o comício, ele desce rápido do palanque, entra no carro, vai embora, porque ele tinha medo de que ali ele poderia ser executado. Em resposta a esse comício, ocorre na semana seguinte a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento organizado por setores conservadores da sociedade. No próprio nome da marcha dá para perceber isso aí, né? Marcha da Família com Deus, então tem participação da Igreja pela Liberdade, e tem aí uma forte participação também de setores das Forças Armadas, o que demonstrava que o Brasil meio que estava dividido entre aqueles que defendiam a reforma e aqueles que eram contra a reforma. Tá? Dentro desse caldeirão aí político de efervescência, tem o estopim para o golpe foi a revolta dos marinheiros do Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Como os militares não podem fazer greve em hipótese alguma, obviamente que os líderes do movimento foram presos. O grande problema é que João Goulart resolveu intervir aí ao lado dos marinheiros, mandando soltar essas lideranças que haviam sido presas. Quando ele faz isso, o alto escalão das Forças Armadas interpreta o ato como uma quebra de hierarquia. Aí já era para João Goulart, porque setores conservadores da sociedade já estavam contra ele, as camadas pressionavam pelas reformas de base que ele não conseguia implementar, e agora os militares rompem com ele porque consideravam que ele tinha quebrado a hierarquia militar. Esse aí foi, de fato, o último ato do governo dele, porque a partir daí veio o golpe de 64, João Goulart foi deposto e a partir daí inicia-se o regime militar no Brasil. Então, gente, era isso nesse momento. Próximo aula vai ser da mesma maneira. Eu vou colocar para vocês, primeiro solto o slide, depois eu venho com o vídeo explicando. Beleza? Até mais.